Em relação ao abastecimento de água aqui na cidade com o Rafael Ribeiro Martins, que é diretor de operações do SAMAI. Rafael, bom dia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes, né, da Rádio Itabirá, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Rafael, se você puder falar primeiramente, né, o que aconteceu nos últimos dias que gerou um desabastecimento de água em alguns bairros aqui da cidade, né? Como é que o SAMAI monitora esse tipo de situação e como é possível agir para amenizar o problema causado para a população? Certo, então vamos por partes. Lá pelo dia 22, né, 23 de outubro, o SAMAI identificou, né, que a captação estava entrando um pouco menos de volume de água do que o normal. Então o SAMAI, né, fez os primeiros testes, né, a gente tenta reiniciar a bomba para ver se ela está, né, com algum problema, alguma coisa, e a gente viu que persistiu o problema. Então a gente precisou parar por 1 hora o abastecimento para fazer um diagnóstico do problema. Foi detectado que a captação estava com a grade, né, que funciona como uma peneira, como um filtro da captação, estava solta. Então estava passando muito material e estava gerando uma obstrução na bomba. A nossa captação atualmente ela é dentro da usina do Salto, lá na Celesc. Então a gente depende da estrutura deles. Então a gente parou na terça-feira, fez esse diagnóstico, na terça ou na quarta, não lembro. E na quinta, daí precisamos parar por 2 horas para fazer o conserto. Numa condição normal, o sistema seria reabastecido, né? A gente ia sofrer talvez um pouquinho, mas a gente conseguiria recuperar, né, ao longo do dia. Porém, na quinta-feira deu aquela tempestade, deu aquela chuva forte. Daí isso sim, né, pesou bastante para a gente. O SAMAI conta com 200, né, conjuntos de bombeamento espalhados pela cidade. Todas as zetas dependem de energia elétrica. Então, essa falha no abastecimento parou nossa produção daí por completo, de 3 zetas. Uhum. Então, isso sim pesou. Então, esvaziou nossos reservatórios e demora alguns dias para recuperar. Quando vai recuperando, prioriza primeiro quem está nas partes mais baixas, né? Então, o pessoal que tem reservação também não vai sofrendo tanto com a intermitência. Agora, o pessoal da ponta, o pessoal sem reservação vai sofrendo bastante. E o que tem de planejamento, né? O abastecimento de água foi alvo de muitas críticas, principalmente num ano eleitoral como esse que a gente vive, né? Então, o que não faltou foram críticas em virtude da falta do abastecimento de água em algumas regiões aqui da cidade. Como é que vocês absorvem essas críticas, né? E como é que vocês trabalham com isso na questão do planejamento? Porque vem um verão aí pela frente, há obras previstas para acontecer, mas elas não vão conseguir ser realizadas a tempo desse enfrentamento todo que vem aí pela frente. O que o SAMAI está prevendo ou está fazendo para evitar esse tipo de problema? O SAMAI está num ritmo bastante acelerado, assim, tem uma série de obras, né, em todas as frentes, né? O sistema de abastecimento, né, a parte de água, né, relacionada ao saneamento, ela é composta de 3 grandes frentes, né, que é a captação, o tratamento e a distribuição. Distribuição/reservação. O SAMAI está atacando essas 3 frentes, né, tanto num curto, né, quanto num médio e longo prazo. Para o curto prazo, a gente está dobrando, a gente tem um flutuante, né, a gente tem, como eu falei, a gente tem a captação ali, né, dentro da usina do Salto, mas também tem uma captação que é um motor flutuante, né, que fica ali atrás da nossa associação, que também dá um suporte, também traz um pouco de água para dentro. A gente está colocando um segundo flutuante, isso agora, nos próximos dias. Então, isso aí vai garantir que o abastecimento, que a entrada de água bruta seja mantida, mesmo quando houver uma intermitência, quando começar a baixar um pouco a captação entrada na Celesc, vai ter aquela outra ali para compensar. Só para que a gente tenha uma ideia, né? Sem flutuante, o que entra de água, né? Se você puder ter números para dizer, Celesc, e com eles, o que isso representa para a gente poder ter uma noção, né? A Celesc, vamos dizer que ela capta 800, 900 litros por segundo. O flutuante capta 150, eu tenho um, e agora eu vou ter mais um. Então 300. Eu vou ter 300. E ele vai, eu vou conseguir garantir a continuidade da captação, mesmo quando tiver uma oscilação ali na Celesc, às vezes choveu pouco, tem pouca água, o rio está mais baixo, vem menos água, eu vou conseguir compensar do outro lado. E vou também vou trazer mais água para dentro, que é o meu gargalo, que é o tratamento, devo forçar um pouco mais o tratamento. O fato de a gente ter uma grande ETA, mas só uma ali para abastecer muitos bairros, isso é um problema também? Sim, também é um problema, e esse problema também está sendo sanado aí no médio prazo com a construção da ETA 5, que fica ali perto, né, da Ponte do Salto, né? A gente já está na fase inicial, né? O projeto já está em andamento, então a gente acredita que até
abril do ano que vem ela já vai estar pronta. Ela sim vai trazer uma folga bastante grande para todo o sistema. Mas até lá gera uma preocupação com o verão, né? Não, até lá, sim, concordo. E a gente daí também tem um conjunto de outras ações que a gente está fazendo, que é as ações de curto prazo, que eu falei que é nós dobramos a nossa frota de pipas, então a gente está com mais pipas abastecendo a cidade. A gente fez uma paralisação ontem, né, para fazer uma interligação, a gente colocou uma bomba na principal rede de adução que vem do Progresso, para fazer o quê? Para ampliar a área de atuação da ETA 3. A ETA 3 hoje atende 11 bairros da região sul e central, só que ela é uma ETA que eu posso fazer uma melhor utilização dela. Então, o que a gente fez? Hoje a água sai de lá por gravidade e eu não consigo trazer toda a água que ela é capaz de produzir. Então, a gente colocou esse bombeamento, tá, né? A gente fez a primeira parte, a instalação hidráulica, falta fazer uma montagem elétrica ainda, mas nos próximos dias ela vai estar funcionando, ela vai bombear a água de lá, então isso vai me permitir que eu aumente a capacidade, que eu aumente o volume de água produzido na ETA 3 e também o número de horas trabalhadas. Essa água eu vou tirar lá da região sul e trazer aqui para a região norte, daí isso vai me dar uma folga aqui na região norte, também vai permitir que a ETA 2 atenda com um pouco mais de folga o extremo norte. Essa água também vai fazer, uma parte dessa água também volta para a região sul com mais pressão. Então, né, é uma obra que pulveriza, né, bons resultados. Uhum. E esse trabalho foi realizado ontem, né? Agora falta toda a instalação elétrica e uma previsão de ser concluída ainda neste mês e já está nesse mês ela já reforçando o abastecimento na região norte da cidade. Para que a gente tenha uma ideia de novo, né? Quanto é que pode ser produzido e ser jogado, né? Que vocês têm de previsão para a região norte ali? Hoje a ETA 3 funciona em que período do dia? Ela funciona, né, quase o dia todo, ela fica de 2 a 3 horas parada no final do dia, que é, né, no período da noite, madrugada, que é quando todos os reservatórios já abasteceram, todo mundo já abasteceu a caixa d'água em casa, então a gente não consegue dar mais vazão. Então essa água transbordaria na ETA. Daí por isso que a gente colocou essa rede que vai pressurizar. E esse horário a mais trabalhando significa quanto de água produzida? São mais ou menos 50 litros por segundo. Uhum. Então, só que são 50 litros por segundo, vezes 60 segundos, vezes, né, 60 minutos, vezes 24 horas. Então, é um volume bastante grande. Assim, ele dá uma... Significativo, né? Que reforça bastante ali a região norte. Exatamente. E dá esse fôlego para a ETA 2. Isso. É importante essa ação, né? Uhum. A questão de reservatórios, né? Muito se questiona a falta de avanço em reservatórios de água também, que poderiam auxiliar em momentos delicados como é o verão, né? Principalmente verão escaldante, como há uma previsão para esse ano, né? Há alguma previsão de avanço em reservatórios ainda até esse verão? Eu acredito que nesse verão ainda não, mas já tem uma licitação que está para sair, né? Que é de um novo reservatório para a região da Itupava Norte. Tem uma licitação também em andamento que é para fazer a estanquidade dos reservatórios, né, que é cuidar da parte interna deles, que é restaurar o conjunto de reservatórios existentes. Mas assim, a gente sabe, né, que o volume de água trazido pela ETA 3 vai dar essa folga que é o que a gente precisa. Então, a solução mais imediata seria essa questão da ETA 3. Isso. Que é produzir mais água mesmo. É o volume, eu vou aumentar a quantidade produzida. Uhum. ETA 5, desculpa. ETA 5. Isso. Que é ali do outro lado do rio, né? Que a gente fala, né? Ali no Salto do Norte. Bom, vamos lá, né? Com toda a experiência que você tem no SAMAI, né? Onde é que é necessário avançar para que a gente tenha uma solução? É possível ter uma solução definitiva para esse problema? Sim. O SAMAI está no caminho da solução definitiva. É que os resultados não são imediatos, mas assim, o SAMAI está atacando, como eu falei, nas 3 frentes. Tá? O SAMAI está aumentando a captação, está aumentando o tratamento e está aumentando a distribuição. Né? Em paralelo a essas obras ali que eu citei, a gente colocou já 17 km de rede esse ano, instalamos, né, já tem instalado em campo quase 40 mini boosters, né, que são bombeamentos, desses aí mais da metade já está funcionando, operando. Então a gente está fazendo, né, atacando em todas as frentes, tem muita obra em andamento. A gente acredita que esse verão vai ser mais tranquilo que o verão passado, sem dúvidas. E com a ETA 3 funcionando, daí sim vai... A ETA 5 funcionando, a gente vai ter a gente vai ter esse volume de água excedente, eu vou ter essa folga para fazer as outras ações que eu preciso nos outros conjuntos, sabe? Porque todas as ETAs precisam passar por uma reforma. Todas elas precisam de uma, né, de um... Não só ETA, como tem questionamento sobre alguns reservatórios também. Sim, né? também, exatamente. Como é que vocês fazem esse acompanhamento, né, dessas estruturas, né? Como é que é esse acompanhamento do SAMAI? Ele verifica, ele fiscaliza? Sim, os reservatórios a gente tem uma comissão interna,
A gente tem um pessoal que daí uma vez por semana se reúne, vai em cada um dos reservatórios, né, a gente cuida. E qual é a situação hoje, né? Qual é o levantamento que vocês têm? Não, a maioria deles está em boas condições, estão operando, né? Tem um ou outro com alguma limitação, mas o conjunto, assim, tipo, o que tem, tá ok. A questão é que, né, que seria ideal que tivesse mais reservatórios. E isso é o que está no planejamento. Isso. Isso é importante, né? O reservatório auxilia muito, né? Em momentos sim. de dificuldades de tratamento, principalmente, né? Uhum. E a gente fala também do reservatório em casa, né? Ainda é muito comum residências sem reservatório de água? Sim, infelizmente sim. A gente pega bastante as reclamações, a gente vai no local verificar, a gente vê que a pessoa não tem reservação, ou também o que acontece bastante, ela tem reservatório, um reservatório pequeno, né? Diferente, né, do definido pelo Código de Obras do município, ou tem o reservatório, mas não faz toda a ligação hidráulica no reservatório. Então ela pega e puxa, por exemplo, a máquina de lavar que está no andar de baixo da casa e uma torneira que é para lavar a calçada, ele liga direto da rede. Então, nesse caso, ele está usando a nossa rede, a rede do SAMAI, como reservatório. Então, qualquer intermitência que sofrer na rede, seja por um vazamento na rua que teve que, né, a rede ser fechada para ser consertado, uma baixa, qualquer problema que tiver, ele vai ser afetado. Então, isso também gera bastante transtorno para a gente e para o cliente. E como é que é feita a orientação do SAMAI para esses casos, né? Quando encontra casos assim, por exemplo, pessoas sem reservatório, às vezes pode ser um problema econômico ou não, às vezes é um puro relaxamento mesmo, né? Como é que o SAMAI orienta? E se o SAMAI tem alguma ferramenta para auxiliar quem não tem condições de fazer um reservatório? O SAMAI trabalha mais na parte de instrução, assim, né? De orientar. Existe a norma, né? Existe o Código de Obras, mas a gente trabalha mais de forma cobrando, sabe? Orientando e, né, importando, acaba que a pessoa é mais prejudicada, né? Ela reclama bastante, mas ela que acaba sendo mais prejudicada. Mas não tem nenhuma... A gente não toma nenhuma medida punitiva. Uhum. Como é que estão os serviços, né, de manutenção do SAMAI? Ainda temos muitos chamados, a rede ainda continua dando muito problema? Não, o volume de serviço diminuiu bastante, né? O SAMAI, ano passado, ele passou um tempo sem contrato de manutenção. Então, ele teve que montar equipes próprias para atender as maiores emergências. Então, isso sim gerou também, isso foi um dos fatores que fez com que houvessem tantos problemas no verão do ano passado. Daí, hoje em dia, o SAMAI já está com uma equipe terceirizada, ela roda bem, faz o que tem que fazer, sabe? Atende muito bem. E os vazamentos, infelizmente, são uma realidade do saneamento. Né? Então, todo lugar tem. A rede de água, ela trabalha com muita variação de pressão. Hora eu coloco pressão, hora eu tiro pressão, hora tem mais água, hora tem menos água. Então, isso castiga bastante a rede. Sem contar a idade do conjunto, né? Então, infelizmente, isso aí faz parte, mas está sendo atendido, né? Está funcionando como tem que funcionar. Essa questão da pressão também em casa é assim, né? Muita gente acaba fazendo ligação na caixa por uma pressão direta, porque falta pressão interna e tal, então acaba fazendo lá uma ligação para fazer uma pressão direta e acaba sendo surpreendido na madrugada, né? Sim. Isso também acontece. Bom, durante a campanha eleitoral foram feitas muitas críticas, principalmente por uma falta de planejamento. Como é que vocês recebem isso? Foi feito o planejamento correto para a gente chegar hoje com uma situação equilibrada? Eu acredito que sim. O SAMAI, eu estou no SAMAI desde março, então eu não consigo falar do período anterior. Anterior a isso. Isso. Mas assim, desde que eu estou lá, eu vejo muita ação acontecendo, eu vejo muito planejamento, eu tenho um volume de obras muito grande. Né? Tipo, a equipe do SAMAI é uma equipe enxuta, é um pessoal bastante técnico, bastante capacitado, bastante comprometido. Então eu vejo, minha equipe lá, eu tenho uma diretoria bastante grande, né? Minha equipe ali é 70% mais ou menos, né, do pessoal do SAMAI. Cara, é todo mundo o tempo todo ali envolvido, sabe? Assim, bastante comprometido. Tem muita coisa acontecendo. Só que, né, como eu falei anteriormente, o resultado não é de imediato, sabe? Além das coisas que eu falei, a gente está instalando mais pontos de telemetria, então, né, a gente tem 200 buses pela cidade, tem quase 180 VRPs, né, que são válvulas redutoras de pressão. A gente está instalando equipamento para conseguir controlar, monitorar, ter essas informações, não precisar ir no local, consigo, né, ter acesso a essa informação, né, de um lugar remoto. Está em andamento uma simulação hidráulica, que eu estou jogando todo o sistema para dentro do computador, então eu consigo trabalhar o sistema de forma simulada. Tem alguns pontos mais extremos que é difícil atender, a gente colocou caixas d'água de 20 mil litros, então a gente abastece essa caixa, né? É uma região de
uma cota muito elevada. Então a gente coloca essa caixa lá e quando tem alguma dificuldade, a gente vai lá com a caminhão-pipa e abastece a caixa. E a distribuição se faz por gravidade. A topografia também é uma coisa que chama muita atenção na cidade, né? E gera talvez alguma dificuldade, né? Porque você tem que botar um motor muito potente para jogar água no alto de um morro, né? Acaba prejudicando quem está na metade do caminho. Mas não tão potente a ponto de danificar a rede. Então, às vezes, numa mesma rede, eu tenho que botar um equipamento que coloca a pressão e no meio do caminho outro que tira a pressão. Isso. Isso é uma questão, né? Mas tudo isso, né? A cidade já tem uma topografia assim, já tem todos os essas questões, né? E a cidade cresce e a crítica é que parece que o crescimento dela não vem acompanhado por um serviço tão essencial como é o abastecimento de água. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter um resultado bem melhor, então a gente vai ter, né, como a gente vai ter um volume de 300 litros por segundo a mais pela ETA 3, é um volume bastante considerável. A gente tem também, né, agora eu lembrei de mais um item, a gente está fazendo uma nova captação na ETA 2, então além de eu estar colocando um novo flutuante, que é uma solução provisória, eu estou fazendo uma nova captação. Então eu não vou mais depender da unidade da Celesc. Eu estou fazendo uma captação com uma capacidade de 1.600 litros por segundo, que é muito volume d'água. Ela visa atender a ETA 2 não só hoje, como num longo horizonte. Então eu também vi, né, num segundo momento a gente vai restaurar toda a ETA 2. Então são um conjunto de ações assim que somadas vão trazer um resultado, sabe, que é o que a população almeja e é o que a população merece. Um outro questionamento também que se faz é uma cidade com tantos rios e ribeirões, né? Não é possível ter mais locais de captação de água e tratamento de água? Eu acho que a gente está com 4 ETAs e agora vai para uma quinta. Eu acredito que vai ser o suficiente, assim, para principalmente com essa questão de ETAs compactas, né, que podem ser instaladas com mais facilidade. Mas é que cada ETA ela é um sistema, né? Então eu não consigo. Eu acho mais produtivo eu fortalecer o sistema e permitir uma melhor distribuição e reservação. Sabe, eu centralizar a produção, né? Tipo, centralizar dentro do possível, né? Também não preciso fazer uma ETA para a cidade toda, né? A geografia não permite isso. Mas eu acho que o conjunto está bem espalhado. Assim, acho que 5 ETAs seriam, né? Atende um bom horizonte aí para o SAMAI. Qual é a previsão do SAMAI para esse verão, né? Como é que vocês estão se planejando e qual é a expectativa de vocês pelo que está sendo feito, né? Que vai ser colocado em operação, no caso, uma operação mais avançada da ETA 3. Como é que nós devemos passar esse verão na questão do abastecimento de água? Eu acredito que a gente vai ter um verão mais tranquilo que o verão anterior. Talvez ainda não seja o modelo ideal, mas a gente vai estar com mais água, a gente vai estar com mais água da ETA 3, eu vou estar sem os vazamentos, né, do período anterior que eu não tinha aqui para fazer esse atendimento. Eu vou estar com mais captação na ETA 2, eu estou com mais booster espalhando, né, fazendo o ajuste fino dessa produção de água. Com esse segundo flutuante, que eu vou botar mais água para ETA 2, eu vou conseguir aumentar também a minha produção de ETA 2. A gente fez, né, lembra, a gente fez umas paradas ali em abril e depois em junho, onde a gente trocou o conjunto das lamelas de decantação. Então, isso permitiram, né, essas lamelas permitem que a gente absorva melhor, né, a alta turbidez, não um caso extremo, mas assim, absorve melhor essa variação e também produz um pouco mais de água. Também tem a previsão de colocar esse mesmo conjunto na ala sul da ETA 2, então também vai ampliar um pouco a capacidade produtiva, isso já para o começo do ano que vem. Que são ações aí que devem amenizar a questão nesse verão, em comparação ao verão passado, né, que teve muitas dificuldades, né? Então tá certo. Obrigado pela tua participação aqui. Quem precisar entrar em contato com o SAMAI, como é que pode fazer? Nossos telefones, né, eu tenho 115, né, para os atendimentos diversos, e se for relacionado à manutenção, né, de redes, falta d'água, tem os telefones, né, que são 2 contatos de WhatsApp, que eu acho que é o 9997-1621 e o 91610335. Por esses números o pessoal pode mandar vídeo, áudio, foto, texto e o pessoal responde. Tá certo. Obrigado, Rafael, pela participação. Obrigado também, um abraço. Rafael Ribeiro Martins, diretor de operações do SAMAI, falou com a gente sobre o planejamento da autarquia para amenizar a falta de água durante o verão.